É um time com alternativas novas, é um time com novidades do Grêmio para encarar o Aimoré no Cristo Rei. Eu acredito que esteja empolgado para ver jovens jogadores em campo com a camisa do Grêmio, César. Não só empolgado, como fico muito feliz em poder ver 3 jogadores. Se confirmar esse time, né, a gente tem a informação desse time, vamos torcer que esse time jogue. Tem 3 jogadores desse time, Ribeiro, que atuaram na Taça São Paulo. E isso é uma mudança de lógica do Grêmio. Porque o Grêmio, nos últimos anos, e a gente criticou de forma muito forte, dava muito tempo, demorava demais para lançar os jogadores. Hoje nós temos Lucas Cauã, que é verdade que jogou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, mas foi uma das figuras importantes do Grêmio na Copa São Paulo, titular. Gustavo Marins, capitão do time sub-20 na Taça São Paulo. E Gabriel Silva, que vocês conhecem um pouco mais, porque já jogou alguns minutos aí em 2 jogos do time principal, também como solução. O caminho é esse. O jogo de hoje é um jogo que vai ter uma dupla de volantes diferente, que vai permitir mais uma vez que Benítez tenha minutos para ganhar forma. Eu estou muito contente em ver. Sei da dificuldade, tá? A zaga do Grêmio vai ter um menino de 19, 2 meninos de 19 e o Rodrigues, que é um jogador que é da base também, já mais rodado. Vocês têm certeza que é esse o time que vai entrar? A informação que a gente tem, nós temos que falar de acordo com a nossa informação, né? Senão nós vamos ficar em silêncio. Não sei se foi todo mundo, tá indo todo mundo pro Cristo Rei. Eu vi que foi todo mundo. E isso me chamou a atenção, porque, por exemplo, ontem mesmo eu estava falando sobre isso no Donos da Bola Rádio. Bom falando... programa. Bom Gostasse? Bom programa. Ontem foi muito bom. E... Ontem falamos muito sobre seleção brasileira, né? Isso, foi muito bom. Ronaldo Futebol, Nazário, assuntos leves, né? Mas e eu e o Baldassi concordamos com tudo, como sempre a gente tem feito. Mas é preciso colocar que, indo os jogadores mais experientes, a gente pode imaginar que, será que eles vão para ficar no banco de reserva? Você só pode, né? Eu estou relacionado com o jogo. E aí eu te permito, Ribeiro, ter essa sensação de dúvida com relação à escalação. Não é dúvida, e eu vou dizer, tem outra coisa que é uma questão emocional e que talvez até, tem duas leituras sobre a questão emocional, né? O guri tem que estar pronto para encarar a oportunidade, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que, por exemplo, o Churin vai jogar e o Diego Souza está sentado no banco, né? Se eu errar aqui, eu tô ralado. Se eu der um passe... É assim, o único Gabriel dentro dessa linha... Dessa vez, tá? Mas se eu tá indo bem lá na esteira, se eu errar aqui, o cara já vai botar... Mas isso aí, tem que se acostumar com isso, né, Ribeiro? Então não tem o que fazer, Dentro dessa linha, Ribeiro... Eu preferia uma mescla. Eu queria ver... Mas tem mescla, Ribeiro? Tem, Claro que tem mescla. Olha o meio-campo do Grêmio. Mas o meio-campo do Grêmio... Vijaçante e Benítez. Tu acha que é o novo titular, né? O Vijaçante? Que aconteceu no último jogo. Mas o titular ainda é Thiago Santos e Lucas Silva. Mas eu não estou discutindo Não, mas a gente está falando para o jogo de hoje e jogadores que têm experiência para o jogo de hoje. Mas então, eu preferia que o Gabriel, por exemplo, tivesse muito mais minutos jogando com o time titular. Mas ele vai jogar com o Ferreirinha na outra ponta, com o Diego Souza no ataque. Quando o Gabriel entra para resolver, porque assim, esse jogo para o Lucas Cauã, para o Gustavo Marins, para o Gabriel Silva, isso é a Copa do Mundo deles. É tipo assim, ou eu vou bem agora, ou eu tô ralado. E isso aí, para o mais jovem, é uma pressão muito pesada. Aí tem que saber disso aí, quem joga futebol sabe. Então, quando tu entra no time desentrosado, com a maioria reservas, é muito mais difícil. Não, eu até entendo. Por que o Gabriel Silva entrou bem, tá, Igor? Porque ele entrou há poucos minutos, é verdade, mas ele entrou no time titular. É outra coisa. Tem uma série de componentes, Ribeiro, mas eu só penso assim, vamos tentar ser prático e avançando no que tu pensa. O Lucas Cauã vai jogar, o Orejuela não foi. Tá bem? Então ótimo. O Lucas Cauã vai jogar. O Marins, o Bruno foi, o Jeromel não foi, mas o Bruno tá lá. Talvez Rodrigues e Bruno, tá bem. Lá na frente... Quem tu colocaria? O Ferreira saiu sentindo um pouco, não teve problema nenhum. O Campaz vai parar 10 dias. Então, tem o Diego Souza. Eu sei, aí pode botar o Diego Souza. Eu não vejo tanta diferença. Aliás, assim. O Elias e o Pedro Lucas ainda estão com Covid. O Heitor, os três. Né? Não, eles treinaram normalmente, eles foram liberados, mas como o Grêmio ficou uma semana sem
Eles ficaram uma semana sem treinamentos, o Grêmio evitou relacionar para esse jogo e vai relacionar para o jogo Precisa contra o recuperar a Juventude. carga física, principalmente em pré-temporada. Isso mesmo. Baldasso, a gurizada do Grêmio vai entrar em campo hoje lá em São Leopoldo contra o Aimoré. A minha grande expectativa, a minha grande curiosidade em relação ao time do Grêmio é a sua formatação de meio campo. Quanto o Mancini vai testar quem precisa ser testado e vai tomar as decisões que precisam ser tomadas. Esse movimento de abertura do meio-campo do Grêmio, esse movimento com os 2 volantes marcadores, o encaixe do Campaz e do Benítez no mesmo time, esse é o grande desafio do Mancini. É o desafio que pode fazer o time do Grêmio não funcionar se ele tomar a decisão errada, como pode fazer o Grêmio ter um ano tranquilo diante dos seus objetivos se ele acertar. Para mim, essa é a minha grande expectativa. Agora, tudo bem, agora é o momento de tu fazer um teste a mais, um teste a menos, mas de qualquer maneira o jogo de hoje eu acho difícil para o Grêmio lá. Eu fico curioso pela possibilidade do Mancini não ser Mancini. Porque o Mancini espinafrou os jogadores Mas na diz última que o entrevista Mancini não coletiva. gosta muito de ouvir, sabe, Tiger? Isso é informação. É? Diz que ele não gosta muito de ouvir. O Mancini, tal qual os dirigentes do Internacional, ele possui uma postura nos microfones, e é o contato que a gente tem com o Mancini nas entrevistas coletivas, absolutamente arrogante. Absolutamente arrogante. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Isso aí é feeling. Filho de um velho aqui de 36 anos de profissão. Tem o quê? 5 anos de jornalismo? Eu comecei em 86, faz as contas aí. Vai, já Ribeiro. vai um tempinho, tá? O meu filho é o seguinte. Em primeiro lugar, eu não sei se foi a primeira vez, mas o Mancini foi cobrado depois do jogo contra o Guarani. Chega de tic-tac, tacatica. Tá? Ele foi Cobrado cobrado pelo quê? Pelo Denis? Eu concordo também. pelo Denis ou pelo Robido, acho que não é bem, mas o deles com certeza. Chega Por de quê? tic-tac, tacatica. Primeiro, Quem é que porque- vai acabar com isso? É, o treinador, 45 né? minutos de espera para a coletiva. E o Mancini vai para a coletiva não sendo, aí vou usar o teu tempo. Não sendo Mancini. Aquilo não era o Mancini. Aquilo que ele interpretou um personagem Humilde. que foi cobrado pela direção. Então, aqui, ó, não vamos enganar porque tá horrível. Tá um horror isso aqui. E aí o Mancini vai para a coletiva falando algo que nos surpreendeu. Nós esperávamos, nós estávamos juntos na jornada da Rádio Bandeirantes. Nós pensamos, pô, tudo isso para o Mancini vir falar com ele, lera. E todo mundo ficou surpreso com o que aconteceu. Então, jogadinha ensaiada, óbvio, né? Óbvio que foi jogadinha ensaiada, beleza. E aí o meu cara, vocês acreditam em coincidências? Eu não Sim. acredito. Eu não acredito em coincidências. Eu acho que às vezes acontece, mas quando as coincidências são muitas, então, olha só, Mancini é cobrado, o time está jogando nada, não há evolução. Tá? Aí ontem, CCD, um cara muito bem informado, já recebe nos seus grupos um cheirinho de pessoas reaparecendo, ressurgindo no horizonte, entendeu? Culmina depois, não sei se nós vamos falar sobre isso, como uma entrevista, né? Que nunca dá, aí dá, reaparece o cara, entendeu? Eu acho que há uma certa pressãozinha no ambiente do Grêmio, César Dias. Eu só discordando da questão da cobrança a Mancini, tá? Uma das formas do arrogante se manifestar, do arrogante falar, é ele procurando culpa. A velha teoria de Algo Homer que a Simpson. gente não lida aqui no nosso ambiente, porque o jornalismo não tem a velha pessoas teoria de Homer Simpson. A culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. Brilhante. Então, a relação que é brilhante. E que neste caso é assim, estava tão ruim que não podia mais dizer que estava bom como disse em outros tempos. Porque em outros tempos estava ruim e ele dizia que estava bom. Nessa foi tão flagrante que estava ruim que ele disse, os jogadores não fizeram o que nós treinamos. Então, é um pouquinho Pode diferente ser, a pode minha ser. leitura, tá? A minha Pode leitura ser. é um pouquinho diferente. Ela encontrou. Agora, com relação à pressão interna, me parece aí, de fato, eu acho que isso existe, porque a gente começa a ouvir rumor de todos os lados que existe uma pressão exatamente em cima desse negócio. Tchê, não tá bom. E aí, não tá vamos bom. esperar? E já aí? passou, antes a culpa era do ambiente, depois era do Douglas Costa, depois era do outro, e agora chegou nele. É.